Olá, galerinha, boa tarde. Aqui é a Proaline. Hoje nossa matéria é aula de português, tá bom? Nossas páginas de estudos é da página 19 até a página 23. Nós vamos fazer uma atividade de gráfico e tem um trabalhinho aí pro fim de semana, tá bom? Sobre os idosos, conteúdo que nós estudamos, né? A semana passada e essa semana. Então, é um conteúdo recente que vocês vão fazer uma pesquisadinha, tá? Não é nada difícil, então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos, mas logo após eu fazer essa explicação do gráfico, eu vou explicar pra vocês como que vocês têm que fazer e na própria apostila tem o passo a passo, tá bom? Então, vamos lá. Gráfico. Aí vocês vão falar assim, nossa, Pro, eu achava que gráfico só tinha na matéria de matemática. Não, tem alguns textos que elas são representadas em gráficos, tá bom? Por quê? Porque até pra gente conseguir identificar um texto, ver uma porcentagem de quantas pessoas, de comida, eles são representados em gráfico para facilitar, né, até a leitura, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, vocês vão olhar os gráficos e vão responder algumas questões, tá? São 11 questões. Então, vamos lá. 1. Leia o título de uma reportagem, a linha fina e o gráfico que acompanha. Ou seja, antes de você responder as questões, vocês têm que olhar o título, que é esse escrito em azul, e a linha fina, que está escrito aqui embaixo, com a letra menor em preto, tá bom? Vamos lá. Cada vez mais velha, a população brasileira chega aos 208 milhões. Lá na linha fina. Projeção do IBGE aponta que o país terá mais idosos do que jovens em 2060, tá bom? Então, 2060, a projeção deles, né, que o IBGE aponta é que terá mais idosos do que jovens. Logo na questão 2, lembrando que para vocês conseguirem responder, analisem bem o gráfico, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a população representada no gráfico, tá? Então, vocês vão dar uma olhadinha que população é essa. 3. Qual é o período representado na amostragem do gráfico, tá? Então, vocês vão dar uma olhadinha de que ano a que ano que o gráfico aponta, tá bom? 4. O que indica o número de 200 milhões no título da reportagem, tá? O que significa esses 208 milhões? Aí vocês vão responder. 5. Que palavra possibilita concluir que a informação numérica presente no título é atual, em relação à data da sua publicação? Nessa questão 5, dentro do gráfico, tem uma forma verbal que nós conseguimos identificar que esse gráfico é atual. Aí vocês vão ter que me colocar na questão 5 qual é a palavra, tá? Que é a forma verbal que indica que esse gráfico é atual, que essa informação é atual ou não, tá bom? Então, dá uma olhadinha no gráfico, tem uma palavrinha que ela indica que é atual, tá bom? Então, vamos lá. Questão número 6. O número acima das colunas do gráfico indica a expectativa de vida da população. O que significa expectativa de vida? Pesquise e registre seu significado. Meus amores, foi aquilo que eu já falei em outros vídeos. Não tem dicionário em casa, procura na internet, tá bom? Então, vamos lá. Aí, achou o significado, escreva na apostila. 7. Na linha fina, a palavra projeção permite concluir que os dados de 2020 a 2060 são... Lá tem 2 caixinhas, tá? Na questão 7. Aí, vocês vão colocar qual que é a informação correta. A primeira está escrita assim: uma estimativa do que pode vir a acontecer ou os dados desejados para a população brasileira. Na resposta correta, vocês assinalam com um X, tá? Número 8. Seguindo a leitura do gráfico da esquerda para a direita, pode-se concluir que a expectativa de vida dos homens e mulheres aumentou ou diminuiu. Justifique sua resposta. Então, vocês vão colocar se a expectativa aumentou ou diminuiu, tá bom? 9. Entre 2018 e 2060, quanto será o aumento da expectativa de vida seguindo a projeção do IBGE? Então, vocês vão ter que fazer uma continha aí, tá bom?
10. Reescreva na forma de texto as principais informações desse gráfico. Meus amores, o texto aqui nada mais que ele está representado em gráfico, porém ele é um texto. Então, vocês vão pegar essas informações principais que está escrito nesse gráfico e vão reescrever aqui na questão 10, tá bom? Vai pegar as principais informações e vai escrever aqui na questão 10, tá bom? Agora vamos lá. O que difere o gráfico de um texto escrito? Qual a diferença entre um texto escrito e um gráfico, tá bom? Porque muitas informações são apresentadas em formas de gráfico. Aí vocês vão me responder, tá? Meus amores, essa questão número 11 não vai caber na apostila. Então, vocês podem colocar a questão número 11 no caderno, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre a atividade que vocês têm para o fim de semana, tá? Que está na página 21. É reportagem, foco na escrita. Pro, o que é reportagem? Você sabe que é uma reportagem, né? É um texto informativo que contém tudo que atualmente nós temos na sociedade, né? Dúvidas que tem na sociedade. Então, vocês vão fazer uma reportagem contendo pessoas especialistas no assunto, né? Vocês lembram que eu falei? Falei, olha, quando nós vamos fazer um texto, principalmente quando é uma reportagem, a gente pega uma pessoa especialista. Um exemplo, eu quero falar sobre o coronavírus. Eu vou pegar uma pessoa que realmente entende do assunto, um médico infectologista. Então, vou lá e entrevisto ele. Quero falar sobre comida. Ah, eu amo comida. Para quem que eu vou pedir informação sobre esse assunto? Para uma pessoa que é chefe de cozinha, um cozinheiro que entenda do assunto, tá bom? Então, vamos lá. Agora que você já leu vários textos sobre os idosos, a gente já leu 2 textinhos sobre os idosos, né? Primeiro, tem o texto do vovô e o videogame, e o primeiro texto que fala que os idosos, tendo interatividade com crianças, né, com gente mais nova, eles acabam também tendo uma vida melhor, né? Então, vamos lá. É a sua vez de escrever uma reportagem sobre esse assunto, tá? Então, vocês também vão falar sobre esse assunto. Reúna-se com 2 ou 3 colegas e elabore um texto. Como vocês não estão na escola e não estão com os amigos, então vocês vão fazer sozinho isso, tá? Dá pra fazer porque não é difícil. Vamos lá, preparação. Quanto mais as pessoas souberem como tratar os idosos, mais qualidade de vida eles terão. Portanto, faça uma pesquisa para que a reportagem ajude a esclarecer os leitores os cuidados com as pessoas idosas. Anotem pelo menos 2 cuidados. Então, vocês vão lá na internet e vão pesquisar sobre cuidados que nós devemos ter em relação aos idosos. Achou 2 cuidados essenciais? Vocês vão anotar. Cuidado 1 e cuidado 2, tá bom? 2. Se possível, entreviste um profissional da área da saúde ou um cuidador de idoso sobre os principais cuidados com as pessoas idosas e seus benefícios. Anotem 3 trechos com informações importantes que poderão constar na reportagem. Como, infelizmente, por conta dessa pandemia toda, vocês não estão conseguindo sair para fazer esse tipo de entrevista, mas se vocês têm alguém em casa, mamãe que é enfermeira, pai que cuida de idoso, mãe que cuida de idoso, legal. Mas ou seja, aqueles que têm a qualificação, tá? Que entenda realmente sobre o assunto. Caso não tenha isso, vai na internet, veja vídeos, tá? Peguem reportagens, entrevistas. No YouTube tem bastante coisas. Então, vocês vão anotar 3 trechos de informações importantes que poderão constar na reportagem de vocês, tá bom? Então, olha aqui, ó. Então, vocês vão anotar 3 trechos, 1, 2 e 3. Vamos lá na página 22. Produção, agora é mão na massa. Vamos lá. Faça a primeira versão do seu texto. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo. O que precisa conter no primeiro parágrafo? Com base na pesquisa feita, apresente informações gerais sobre a situação dos idosos em nosso país e a importância de conhecer os cuidados que os familiares e conhecidos devem ter com eles.
Ou seja, então vocês vão colocar a importância que nós devemos ter em relação aos idosos, tá bom? Segundo e terceiro parágrafo. Informe os principais cuidados pesquisados e esclareça ao leitor os benefícios desses cuidados. Se é possível, né, acrescentem nos depoimentos das pessoas entrevistadas. Lembra para que a gente tem os parênteses, né? Então, vocês vão anexar informações aí. Parágrafo final. Retomem a importância de cuidar dos idosos, tendo em vista que a expectativa de vida vem aumentando nos últimos anos. Vocês viram que lá no gráfico, né, vocês podem observar que até 2060 terá mais idosos do que jovens. Vamos lá. 4. Selecionem fotos ou desenhos relacionados ao assunto da reportagem. Infelizmente, tem gente que não tem acesso para imprimir dentro de casa, tá? Então, se não tem, não se preocupem, faça desenho, tá? Coloque desenho lá representando quais cuidados que nós devemos ter com eles, tá? Vamos lá. 5. Elaborem legenda nas fotos. Então, fez o desenho? Coloca uma legenda na foto, tá bom? Então, vamos lá. 6. Escreva o título e a linha fina da reportagem. Então, não se esqueçam. Fez o texto de reportagem, coloquem o título, tá? Só um minutinho. E também faça a linha fina. Não se esqueça. Agora, lá na 7, nós temos a avaliação. Então, após que vocês fazerem tudo isso, vocês vão fazer uma avaliação na reportagem de vocês, tá? Aí, tem duas caixinhas, um com sinal positivo e outro com sinal negativo. Então, tem o conteúdo que tá escrito aqui, tem na sua reportagem? Coloca assim. Se não tem, coloca sinalzinho incorreto. Aí, a reportagem de vocês tem que estar tudo verdinha, tá? Então, vamos lá. Fizeram uma pesquisa sobre o assunto da reportagem? Sim ou não? Selecionar as principais informações pesquisadas? Sim ou não? Escolher ao menos 2 cuidados para serem apresentados na reportagem? Sim ou não? Foram feitas as entrevistas e selecionados depoimentos, tá? O título da reportagem está relacionado ao assunto abordado? A linha fina completa a informação do título? O texto está dividido em parágrafos? Gente, não esqueçam de dividir a reportagem em parágrafos, tá? Há imagens, entre parênteses, foto ou desenhos acompanhados da legenda? Então, também, não se esqueçam que assim que vocês fizerem o desenho ou conseguirem imprimir alguma foto relacionada aos cuidados dos idosos, coloquem a legenda, tá? Então, vamos lá. 8. Feitos os ajustes, elaborem a versão definitiva da reportagem. Então, se o texto tá tudo certinho, então pode fazer a elaboração definitiva dele. Tem algumas coisas que o meu tá em sinal vermelho, então arruma para depois fazer a forma dele definitiva, tá? Então, vamos lá. 9. O texto deverá ficar exposto no mural da escola. 10. Leia as reportagens elaboradas pelos colegas. Então, façam essa atividade, tá? Guardem. Depois eu vou pedir que seria legal depois vocês colocarem na plataforma. Antes de fazer o vídeo, antes de terminar o vídeo, na própria plataforma, eu vou colocar uma data para ser entregue, tá? Olha, eu vou colocar para ser entregue no dia 20, tá? No dia 20/5. No dia 20/5 ficou uma data boa. Então, essa reportagem, vocês vão anexarem, tá? Façam, tirem foto e coloquem na plataforma lá do Classroom, tá bom? Então, no dia 25, vocês façam essa atividade no dia 20/5. Se quiserem já adiantar nesse fim de semana, ótimo, tá? Porque vocês têm outros trabalhinhos. Então, no dia 20, vocês vão colocarem na plataforma. Façam, se não, foi aquilo que eu falei, se não tem como imprimir, façam em desenho e guardem, tá? Porque assim que tudo isso passar, nós vamos fazer esse mural para todas as crianças terem acesso, tá? E saber o quanto é importante nós zelarmos pelos idosos, tá? Agora, vamos lá na página 23, que agora eu sei.
tudo o que nós aprendemos entre a semana passada e essa semana, tá? Nós aprendemos o que é reportagem, né? Que nada mais que é um texto jornalístico, que contém em revistas, em jornais, né? E que são textos que estão ligados a fatos que estejam relacionados às pessoas citadas no texto, né? Então, são fatos que as pessoas fazem pesquisas e que chamam pessoas especialistas para falar sobre o assunto, tá? Então, isso é uma reportagem, né? De um assunto atual, de um assunto antigo, mas que tenha pessoas que saibam do que estão tratando no assunto, né? Sobre o conteúdo principal. Eu chamo especialistas, enfim, para dar o quê? Para dar firmeza no meu conteúdo publicado. Gráfico, o que é gráfico? Foi aquilo que eu falei, são textos representados em formas com números, né? Que nós conseguimos já identificar do que está se falando, né? Assim que a gente abriu a página, aqui na página 19, nós já identificamos que o assunto que eles estão falando foram sobre os idosos, né? E também nós aprendemos que quais são os modos verbais, né? Que foi o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, né? E também sobre os parentes. Para que serve o parênteses? Eles servem para anexar alguma coisa relacionada ao texto, né? E também aprendemos sobre os estrangeirismos, que são palavras ou expressões que têm origens de outra língua, tá? Então, no dia 20/5, vocês precisam anexar esse trabalhinho, essa reportagem sobre os idosos na plataforma da escola, tá bom? Então é isso, galerinha. Beijo, bom fim de semana.